Olá, futuro oficial da Marinha! Eu sou a professora Letícia Góes, professora de língua portuguesa aqui da plataforma Ingê Marinha, e hoje é a nossa primeira aula com resolução de questões. Eu separei 6 questões da prova de 2018 e vamos a elas. Assinale a opção que indica corretamente a classificação do termo em destaque na oração. Ela odeia o Charles Bronson. O termo em destaque é Charles Bronson. O exercício quer que você diga se ele é um objeto direto, um complemento nominal, um objeto indireto, um adjunto adnominal ou um predicativo do sujeito. Primeira coisa, você precisa saber identificar o sujeito e classificar o verbo, se é um verbo de ação, se é um verbo de ligação. Sujeito, ela. Beleza, facinho identificar. Ela odeia o Charles Bronson. Sujeito, ela. Qual é o verbo? Odeia. Quem odeia, odeia alguém ou alguma coisa. Nesse caso, o Charles Bronson. O termo Charles Bronson está completando o sentido do verbo odiar, que é um verbo de ação. Então, se completa o sentido de um verbo, é um complemento verbal. Complemento verbal, eu sei que pode ser objeto direto ou objeto indireto. Porque o termo que completa o sentido de um verbo, né? Ele é chamado de objeto direto ou objeto indireto. Então, portanto, não pode ser complemento nominal, porque completa o sentido de um verbo, não de um nome. Não pode ser adjunto adnominal, de novo, porque está acompanhando aí um verbo, não um nome. E não é predicativo do sujeito, porque o predicativo do sujeito ele dá uma característica para o sujeito por meio de um verbo de ligação. Não tenho verbo de ligação, eu tenho aí o verbo odiar, que é um verbo de ação, e Charles Bronson não é uma característica do sujeito, no caso, ela. Já sei então que pode ser objeto direto ou objeto indireto, letra A ou letra C. Como eu sei quando é um, quando é outro? Objeto direto, ele se liga ao verbo diretamente, sem auxílio de uma preposição. E o objeto indireto, como o próprio nome já diz, ele não se liga diretamente ao verbo. Entre o verbo e o seu complemento, entre o verbo e o objeto, tem ali uma preposição. As preposições são a, ante, após, até, com, contra, desde, de, em, entre, para, perante, por, sem, sobre, sob e trás. Beleza, falei aí todas as preposições. Não tem uma preposição aí, porque quem odeia, odeia alguém. Não odeia a alguém, não odeia por alguém ou para alguém. Não, só odeia alguém. Portanto, é um verbo transitivo direto. E o complemento do verbo transitivo direto chama-se objeto direto, o termo que se liga ao verbo transitivo direto sem auxílio de uma preposição. A alternativa correta é então a letra A. A segunda questão que eu separei aqui para você é sobre formação de palavras. Assinale a opção em que a palavra foi formada pelo mesmo processo do termo destacado em. Deve-se dizer que Norberto, a esta altura, embora a chamasse de ela, ainda usava um vago gesto de mão para indicá-la. A palavra destacada é embora. Aí você lembra daquelas várias aulas de língua portuguesa, de formação de palavras, em que o professor dizia que embora é uma junção das palavras em, boa, hora, que com o passar do tempo virou embora em uma palavra só. Esse processo se chama aglutinação, quando duas ou mais palavras se aglutinam, formando uma única palavra. A aglutinação, ela prevê a perda de sons, de um ou mais sons dessas palavras, ou de uma palavra ou das duas palavras, enfim. Então, eu preciso saber que a palavra embora e sofreu um processo de aglutinação para que fosse formada essa palavra que temos hoje, embora. E preciso identificar nas alternativas uma palavra que também tenha sofrido um processo de aglutinação. Vamos lá. Letra A, girassol.
Girassol foi formada essa palavra, né? Essa palavra veio de duas outras palavras, de gira e de sol. Mas quando eu junto essas duas palavras, girassol, não há a perda de nenhum som. Só juntei essas duas palavras. Esse processo chama-se justaposição. Quando eu coloco uma palavra do lado da outra e ela forma uma única palavra sem que haja prejuízo de som. Então, é o mesmo processo de embora? Não, é um processo diferente. A justaposição é diferente da aglutinação por essa questão aí da perda ou não de sons. Letra B. Fidalgo. A palavra fidalgo vem de uma expressão que é filho de algo. Filho de algo, com o passar dos anos, virou aí fidalgo, né? Que designa uma pessoa importante, filha de alguém, filha de algo. Esse processo de formação de palavras que resultou aí na existência da palavra fidalgo, ela fez com que essa expressão filho de algo se juntasse, se aglutinasse, perdendo aí alguns sons para que fosse formada a palavra fidalgo. Portanto, a palavra fidalgo, ela sofreu o mesmo processo que se chama aglutinação que a palavra embora. Por isso, essa é a opção em que a palavra foi formada pelo mesmo processo do termo destacado, e o termo destacado é embora. A letra B é a correta, é a que deve ser assinalada. Mas vamos ver qual o processo de formação de palavras das outras alternativas. Automóvel. Automóvel é um hibridismo, quando eu tenho aí duas palavras, a junção de duas palavras que vieram de línguas diferentes. Aí eu tenho grego e latim. A palavra mal me quer, ela é formada também por justaposição, assim como girassol. Eu tenho aí as palavras mal, me, quer. Eu junto essas três palavras, não há perda de som, por isso o processo é justaposição. Por fim, a palavra desalmado, que vem da palavra alma, e tem aí um prefixo des e um sufixo ado. Quando eu coloco o prefixo e o sufixo ao mesmo tempo, eu não posso tirar ou só o prefixo ou só o sufixo, a palavra só existe com o prefixo e o sufixo ao mesmo tempo, como é o caso de desalmado. Eu chamo esse processo de formação de palavras de derivação parassintética. Por isso, também não é uma aglutinação igual de embora. A única alternativa correta é a mesma letra B. Vamos à terceira questão que eu separei aqui para você hoje. Assinale a opção em que o sentido dos termos em destaque não está empregado corretamente. Aí o aluno lê esse enunciado e fala assim, bom, sobre o que é essa questão? Eu estudei um monte de assunto de língua portuguesa e tal, mas eu não consigo identificar qual é o assunto, né, dessa questão, que essa questão aborda. Bom, embora não esteja explícito, né, o assunto é uma questão sobre adjuntos adverbiais. E isso fica claro quando o candidato vai ler as alternativas, identifica qual é o termo que está destacado e o que está falando sobre esse termo. Letra A. Já que aqui mestiçagem jamais foi um crime ou pecado. O termo destacado é aqui. E aí está dizendo ali que aqui expressa lugar. E aí sim você já consegue identificar que se eu estou falando de lugar, modo, inclusão, intensidade, negação, eu estou falando de adjuntos adverbiais. O exercício quer que você identifique, né, o que expressa o adjunto adverbial destacado. Então, letra A, o adjunto adverbial destacado é aqui e a alternativa está dizendo que expressa lugar. Aqui expressa lugar? Sim, expressa lugar. Aqui, ali, lá, acolá, todas essas palavras, elas expressam lugar. Mas o exercício quer o termo que não está empregado corretamente. Então, se a letra A está, aqui é lugar, beleza, não deve ser assinalado. Letra B. Nela fomos feitos e ainda continuamos nos fazendo.
esse ainda expressa modo? Modo são aqueles adjuntos adverbiais que expressam a maneira como alguém está fazendo alguma coisa. Então, por exemplo, ele toma café lentamente. Esse lentamente expressa um modo. Já o ainda não expressa modo, ele expressa tempo. Nela fomos feitos e ainda continuamos nos fazendo. Quando continuamos nos fazendo? Ainda. Então, esse ainda expressa tempo, não modo. Essa parece ser, então, a alternativa incorreta e, portanto, a que deve ser assinalada. Mas vamos olhar as outras. E também um dos mais integrados socialmente da Terra. O também expressa a inclusão? Expressa. Quando eu falo também, eu estou incluindo. Eu quero açúcar, também sal. Então, eu quero um mais o outro. Por isso, também expressa inclusão. Letra D. Um dos povos mais homogêneos, linguística e culturalmente. Esse mais expressa intensidade? Sim, ele expressa intensidade. Quer dizer que é quão homogêneo ele é. Ele é mais homogêneo. Por isso, expressa intensidade, tá certo? Assim como muito, muito homogêneo. Letra E. Não obrigam nenhum contingente reivindicativo de autonomia. O não expressa negação? O não sempre expressa negação. Essa estava muito fácil. Então, a única alternativa que não corresponde, né, a palavra destacada ao que ela expressa é a alternativa B, porque ainda expressa tempo e não modo. Quarta questão. Na frase, precisa agora sê-lo no domínio da tecnologia da futura civilização para se fazer uma potência econômica. O termo sublinhado tem sentido de. O termo sublinhado é para. Bom, aí eu tenho aqui algumas alternativas, né, que expressam causa, finalidade, conclusão, conformidade e proporcionalidade. Eu preciso ter ali, para resolver essa questão, um conhecimento das orações subordinadas adverbiais. São essas orações subordinadas adverbiais que expressam causa, finalidade, conclusão, conformidade e proporcionalidade. Mas para resolver essa questão, eu não preciso necessariamente ter decorado todas as orações subordinadas adverbiais. Eu preciso identificar o que essa oração subordinada, para se fazer uma potência econômica, o que ela expressa. Ela expressa a causa da oração principal. Por que precisa sê-lo do domínio da tecnologia da civilização, da futura civilização? Não. Ela expressa finalidade. Como assim finalidade? Precisa agora sê-lo no domínio da tecnologia da civilização para se fazer uma potência econômica. Com que finalidade precisa sê-lo no domínio da tecnologia da futura civilização? Com a finalidade de se fazer uma potência econômica, com o objetivo de se fazer uma potência econômica. Então, esse para expressa sim uma finalidade, um objetivo em relação à oração anterior, à oração principal. Por isso, a alternativa correta é a letra B. Então, não é causa, não expressa conclusão, não expressa conformidade, nem proporcionalidade. Expressa apenas a finalidade. Esse fato que está expresso na oração subordinada para se fazer uma potência econômica é a finalidade com que se vai realizar o fato expresso na oração principal. A alternativa correta é então a letra B. Quinta questão. Assinale a opção que completa corretamente as lacunas da sentença abaixo. Então, eu tenho uma frase aí com vários espaços que você precisa preencher corretamente e assinalar a alternativa que apresenta a sequência correta. Daqui a 3 dias, eu irei à casa de minha avó para comer bife à parmegiana, como eu fiz há 20 anos. Perceba que, quando eu li essa frase, eu li com o mesmo som. Todos esses espaços em branco, eles têm o mesmo som. E por isso o aluno se confunde quanto à grafia dessas palavras. São palavras diferentes, mas que possuem o mesmo som. Então, vamos lá às explicações.
Daqui a 3 dias. Daqui a 3 dias é um tempo futuro, expressa aí daqui a 3 dias. Esse a é apenas uma preposição. Quando eu tenho apenas uma preposição, é só a. A sem acento, sem crase, sem H, sem nada. Daqui a pouco, daqui a 3 dias. Sempre o a sozinho. Esse a é uma preposição. Eu irei à casa da minha avó. Quem vai a algum lugar. Eu preciso da preposição. A casa da minha avó tem um artigo feminino que acompanha o substantivo casa, que é um substantivo feminino. Então, quem vai a algum lugar. A casa da minha avó é um substantivo feminino, eu tenho um a preposição mais um a artigo. Eu junto esses dois as e tenho que colocar o acento indicador de crase aí para indicar que eu tenho o a preposição mais o a artigo. Então, o segundo a é com crase, com acento indicador de crase. A casa da minha avó para comer bife à parmegiana. Veja, esse bife à parmegiana, ele tem crase porque ele tá subentendida a expressão à moda de. Então, sempre que tiver subentendida a expressão à moda de, à maneira de, tem o acento indicador de crase. Então, eu tenho aí de novo a com crase. Como fiz há 20 anos. Então, veja, como eu fiz faz 20 anos. Esse a já expressa um tempo passado, ao contrário lá do primeiro a, que era um tempo futuro. Aqui expressa um tempo passado, como eu fiz há 20 anos. Esse a que expressa passado é o verbo haver. Então, se vem do verbo haver, tem que ter necessariamente o H. Então, eu tenho aí daqui a 3 dias, sem crase, sem H, sem nada. Eu irei à casa de minha avó com crase para comer bife à parmegiana com crase também, como fiz há 20 anos, do verbo haver, então tem o H. A alternativa que apresenta a sequência de palavras que completam corretamente as lacunas é a letra A. E a sexta e última questão que eu separei para a aula de hoje é também uma questão sobre orações subordinadas adverbiais. Como você pode perceber, esse é um assunto muito importante para essa prova. Mas também, de novo, essa questão não exige que o candidato saiba classificar a oração subordinada adverbial tal. Ele exige que o candidato consiga entender, né, o que expressa determinada conjunção, o que expressa aquela oração subordinada. Aí tem um trecho de Dom Casmurro, do Machado de Assis, e diz assim: Capitu olhou alguns instantes para o cadáver tão fixa, tão apaixonadamente fixa, que não admira lhe saltassem algumas lágrimas poucas e caladas. A conjunção que expressa no trecho a ideia de. Vamos para o trecho. A Capitu estava olhando fixamente para o cadáver. Então, ela olhou para o cadáver por alguns instantes de forma tão fixa, tão apaixonadamente, que não admira lhe saltassem algumas lágrimas poucas e caladas. Ela olhava tanto que lágrimas escorreram pelo seu rosto. A conjunção que expressa no trecho ideia de conclusão, concessão, proporção, consequência ou explicação. Duas coisas aconteceram. A Capitu ficou olhando para o defunto apaixonadamente e a Capitu chorou, né? Saltaram algumas lágrimas aí dos seus olhos. As lágrimas foram, nesse trecho, a consequência da forma como ela olhava para o cadáver. De novo, Capitu olhou alguns instantes para o cadáver tão fixa, tão apaixonadamente fixa, que não admira lhe saltassem algumas lágrimas poucas e caladas. Essas lágrimas, elas foram a consequência da forma como a Capitu olhava para o cadáver. Por isso, a conjunção que expressa no trecho a ideia de consequência. A alternativa correta é, então, a letra D. Bom, eu espero que você tenha entendido a resolução de todas as questões, que tenha ficado tudo claro. Até a próxima aula. Tchau, tchau!